Bom, é um prazer estar aqui hoje ao lado desses ícones da oftalmologia. E nós vamos falar sobre um tema novo e super interessante. Então, nós vamos falar sobre um novo método de análise quantitativa da perfusão capilar retiniana através do OCT Angiography. Então, nós sabemos que nós temos observado nesses 2 últimos anos uma evolução fantástica do OCT Angiography. No entanto, a angioretinofluorescein-angiografia ainda é o gold standard para pacientes com doenças vasculares. Nós ainda estamos aprendendo a utilizar o OCT Angiography e cada vez mais ele tem sido mais frequente no nosso dia a dia. Para se entender um pouquinho de OCT Angiography, eu vou direto na parte técnica, mas sem dar detalhes da parte técnica. Então, nós sabemos que o OCT Angiography, ele funciona, existem vários métodos de se avaliar o fluxo sanguíneo através do OCT Angiography. Então, nós temos a fase, a amplitude, o complexo, o split spectrum. Não vou entrar em detalhes, mas o importante saber é que todas essas técnicas comparam B-scans. Eu vou lhe explicar como é que é isso. A técnica que eu vou mostrar aqui é chamada Split Spectrum Amplitude Correlation Algorithm. Essa técnica foi desenvolvida pela doutora Jay Ali e o Dr. David Huang, no laboratório do Dr. David Huang, lá em Portland, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, um laboratório fantástico. Ele consegue isolar o fluxo sanguíneo através da separação do sinal e do ruído. O que significa isso? Vamos ser simples e direto. Imagine que você tivesse uma câmera fotográfica em que você pudesse tirar a fotografia de uma região de uma forma extremamente rápida. Se a gente colocar isso em perspectiva no vaso sanguíneo, a gente tiraria a fotografia e analisaria a densidade do pixel. O que é isso? Se ele está mais branquinho, se ele está mais clarinho e assim por diante. Isso, na verdade, o que a gente faz é medir o pixel da hemácia circulando dentro da coluna vascular. Então, esse algoritmo foi licenciado pela Optoview e é o sistema em que a gente usa atualmente. Como é que a gente avalia esses pacientes? Então, aqui nós temos um exemplo de pacientes normais, tá? Em que a gente pode observar os capilares superficiais da retina e aqui embaixo o plexo profundo da retina. Então, esse é um paciente completamente normal. Tá? Para a gente poder falar sobre o que a gente vê em diabetes, por exemplo, a gente tem que primeiro entender como é o normal, ou como nós deveríamos ter uma base de como é o normal. Então, utilizando o OCT Angiography em diabetes, quais os achados que nós encontraríamos? Então, o que a gente vê em diabetes? Então, primeira coisa que a gente começa a observar em diabetes, a gente nota os microaneurismas, loops vasculares, diversos múltiplos leitos capilares, venous beating, não perfusão e, como o Dr. Moreira explicou, o aumento da zona avascular foveal. Então, vamos dar alguns exemplos sobre isso. Aqui, pacientes diabéticos, tá? Reparem a quantidade de detalhes em que a gente consegue ver nesse paciente. Então, a gente consegue ver a tortuosidade vascular, a gente consegue ver os microaneurismas e consegue apreciar de uma forma absolutamente fantástica as áreas de não perfusão, inclusive e principalmente na região nobre, na região macular. Tá? E esses microaneurismas, é interessante avaliar os microaneurismas porque eles aparecem de uma forma não exatamente igual à angioretinofluorescein-angiografia, mas o nível de detalhes que nós temos no OCT Angiography, na angiotomografia por OCT, é fantástica. Com isso a gente consegue ver alterações de diversos formatos, saculares, fusiformes, e tanto na camada superficial da retina, quanto na camada profunda. Então, aqui um exemplo de um paciente com retinopatia diabética proliferativa, que aparentemente você não vê, além de laser que foi feito aqui, vou mostrar a angiografia, você não tem um nível de detalhes muito grande. Você percebe
em que esse paciente foi submetido a uma densidade grande de laser no polo posterior e também na periferia, um paciente que a gente tratou, e a gente consegue observar bem a área, a angioretinofluorescência tardia, né, o tempo tardio. Então aqui um exemplo, tá, desse paciente. Então a angiografia, aqui a gente vê a face OCT, e aqui a gente consegue ver o nível de detalhes em OCT Angiography. Mas só isso que a gente consegue observar. Se a gente voltar para aquela área, a gente vai olhar esses vasos, entre aspas, tipo telangiectásicos, que a gente questiona se isso é irma ou neovascularização. Nós não sabemos. Quando a gente olha a angiografia, a gente observa um vazamento clássico. No entanto, se a gente utilizar o OCT Angiography e mudar o OCT, mudar o software, colocando em cima do vítreo ao invés dos padrões tradicionais de plexo superficial e profundo, a gente vai conseguir analisar essa área aqui. E é exatamente isso que a gente vê. Olha que interessante. Então a gente percebe que como a gente mudou para cima do disco óptico, da superfície retiniana, a gente consegue ter um detalhe fantástico desse quadro neovascular desse paciente diabético. Então, a gente tem uma noção em espiral, um loop irregular dessa microvasculatura de uma forma fantástica. Isso é muito bonito, muito interessante, mas existe uma necessidade atual de quantificar esses pacientes. Então, observar é interessante, como o Dr. Carlos Moreira falou anteriormente, é interessante a gente ver e classificar, e aprender como classificar, e etc. e tal. Mas existe uma necessidade imperativa em quantificar esses dados. Então, para isso foi desenvolvido um mapa de densidade da perfusão capilar retiniana. Tá? Essa é uma técnica que a Optoview está chamando de Angioanalytics. Eu vou mostrar como é que ela funciona e é realmente fantástico. Então, vou mostrar primeiro como é que ela funciona. Então, você tem aqui uma imagem do OCT Angiography, da camada superficial do OCT Angiography, pode ser profundo também. A gente chama isso aqui de angiograma do OCT. Tá? Essa imagem é esqueletizada. Não sei como é que fala em português. Skeletonized. Você cria, na verdade, um esqueleto dos vasos desse angiograma do OCT. E com isso, você consegue calcular e mapear, criando um mapa de perfusão aqui. E a combinação desse mapa de perfusão mais o OCT angiograma, você cria isso aqui, OCT Angiography Perfusion Map, ou Angioanalytics. Como é que funciona isso? Com isso a gente tem números. Reparem, se a gente olhar no mapa colorido aqui, a parte vermelha significa onde a gente tem uma quantidade de vasos maiores, e a parte azul, essa área azul, como o Dr. Carlos Moreira falou, uma área de baixa perfusão, ou de má perfusão, ou de fluxo lento. Né? Então aqui a gente consegue, na verdade, o que a gente faz? A gente calcula a área inteira, nessa área pode ser um 3x3, uma área de 3x3 ou 6x6, e a gente tem um dado numérico. Isso aí foi desenvolvido a partir de uma ideia do Dr. Richard Rosen, ele que já utilizava através de ótica adaptativa de uma forma fantástica. Deixa eu mostrar um exemplo. Então aqui um paciente normal, num scan, um OCT Angiography de 3x3. Então o que a gente faz? A gente avalia essa área aqui. Aqui está o Angioanalytics, ou mapa de perfusão através do OCT Angiography. Então nós temos um dado numérico, reparem aqui, quase 55, 54,81. E nesses dados, a gente tem uma noção de como é a perfusão desse paciente nessa região da mácula. Então vamos dar um exemplo de um paciente com diabetes. Reparem, aqui o angiograma desse paciente, e esse aqui é o mapa de perfusão desse paciente. Se a gente comparar esse dado, vamos olhar de novo, aquele paciente normal, repara o paciente normal, os dados numéricos do OCT Angiography, com o dado numérico de um paciente com retinopatia diabética pré-proliferativa leve. O que significa isso? Significa uma coisa simples, que conforme a doença progride, a densidade vascular em diabético
diminui. Isso é realmente importante. A gente resolveu fazer um estudo para analisar esses dados. E o que a gente encontrou nos nossos estudos? O que nós fizemos? Nós dividimos em grupos de 20 pacientes. 20 pacientes normais, 20 pacientes com retinopatia diabética pré-proliferativa leve, pré-proliferativa moderada, pré-proliferativa severa e retinopatia diabética proliferativa. Reparem a primeira coisa, antes de eu falar sobre o Angio Analytics, reparem que a densidade vascular desse paciente, olha como ela vai diminuindo conforme a doença vai progredindo. E numericamente, olha que interessante, aqui ele tinha 55,18%, 49, 45, 40 e 36. Isso é um dado interessante, principalmente se a gente vai decidir se esse paciente vai ser submetido a um anti-VEGF, um antiangiogênico, ou se nós trataremos esse paciente com raio laser. Isso vale tanto para as camadas superficiais da retina, tanto para o plexo superficial retiniano, quanto para o plexo profundo. É estatisticamente significante, extremamente interessante, e eu acho que isso veio para realmente somar de sobremaneira, de uma forma fantástica, absurda, o acompanhamento desses nossos pacientes. A gente percebe aquilo que eu falei, conforme a doença progride, a densidade vascular diminui. Né? Isso vale para diabetes, para oclusões arteriais e oclusões venosas, inclusive para seguir esses pacientes, análise de progressão. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma tecnologia que ainda não foi lançada pela Optoview clinicamente, não está disponível, mas em breve estará. É um fantástico, é um mapa em que você consegue fazer uma área bem maior com o CT Angiography. O que eu fiz nesse caso? Na verdade, o que eu fiz foi avaliar não o complexo superficial, nem o complexo profundo. Eu troquei e coloquei o slab, a região do OCT Angiography, em cima do vítreo. E olha que interessante, eu consigo ver as áreas de neovascularização desse paciente. Por que eu fiz isso? Porque eu queria saber a capilaridade os capilares desse paciente. Por quê? Nesses casos, eu queria observar como é que funcionava depois do tratamento. Tá? O que acontece nesse caso? O sistema, ele avalia em cima do plexo superficial e profundo, e não em cima da onde eu coloquei. Então, repare que, na verdade, aqui, depois de eu ter feito um antiangiogênico, o capilar aumenta. Na verdade, o que aumenta é a perfusão nesses casos de paciente. Um caso realmente interessante para se discutir. Então, em conclusão, o CT Angiography veio para ficar. Tem diversas vantagens sobre a angioretinofluoresceинografia, principalmente porque, primeiro, é um exame que você pode repetir quantas vezes quiser. Ele demora basicamente 2,5 segundos. Se você injetou na veia do paciente angiografia e passou 10 minutos, você tem que pedir para o paciente voltar no outro dia. No CT Angiography, você não gostou daquela imagem, você repete quantas vezes você quiser, sem nenhum prejuízo ao paciente. Risco de anafilaxia, zero. O paciente não sente absolutamente nada, é feito completamente no escuro, só com uma luzinha piscando, ele não percebe absolutamente nada. Uma coisa fantástica, se você comparar a angioretinofluoresceинografia, ela só avalia o plexo superficial. Quando a gente fala em OCT Angiography, a gente tem a capacidade, a possibilidade, melhor ainda, de avaliar não só a retina superficial, como o plexo profundo, e assim como a coroide, a corocapilar e assim por diante. Então a gente tem uma visão global muito fantástica. E além disso, como eu acabei de mostrar, a gente terá uma possibilidade de avaliar os fluxos neovasculares desses pacientes com neovascularização, e o Angio Analytics, sem dúvida nenhuma, terá e tem um papel importante na avaliação de progressão e no acompanhamento desses pacientes, não só de retinopatia diabética, mas também pacientes com oclusões vasculares e oclusões retinianas. Obrigado.